nós recebemos esta exposição. É a segunda que nós fazemos sobre a temática Covid e faz parte da missão do museu, não é? Estar em cima das problemáticas que preocupam a sociedade, e para nós é um grande prazer e honra termos a Associação Efêmera como parceira nesta exposição. Nós conhecemos o trabalho da Associação Efêmera e achamos que é um trabalho valiosíssimo e único a nível nacional e mesmo a nível internacional, na preservação da memória coletiva e do património cultural português. Esperamos que esta parceria seja a primeira de muitas e estamos certos que as problemáticas não vão faltar e, portanto, quero agradecer naturalmente a José Pacheco Pereira pela oportunidade que criou e aos 3 comissários, a Rita Maltês, Luís Pinheiro de Almeida e o Fernando Correia de Oliveira. A todos o nosso muito obrigada, e depois há um conjunto vasto de voluntários que nós sabemos que são o suporte da Associação e que tiveram aqui também um papel muito importante. Dentro do museu queremos agradecer ao Rogério, que está ali, que foi o braço direito aqui no museu para pôr esta exposição de pé, e também ao Carlos Delgado, que na parte final da montagem da exposição deu também um trabalho importante. Convidamos a todos naturalmente a ver esta exposição, é uma exposição que nos traz imenso e achamos que está muito bem conseguida, é muito simples, mas muito bem conseguida, e achamos que é uma mais-valia para o museu. Passo agora aqui a palavra. Queria, em primeiro lugar, agradecer os responsáveis, a sua diretora, neste caso, a sua doutora Judite Alves, bióloga especialista em peixes, que é a primeira pessoa que eu conheço que é especialista em peixes. A sério? E agradecer a disponibilidade do Museu de História Natural e da Ciência para uma exposição diferente do que é habitual. Antes propriamente de vos falar da nossa coleção Covid, queria dizer, respondendo ao repto que nos foi feito, que nós temos no Arquivo Efêmera uma coisa que é pouco comum, que é termos espólios científicos. Temos espólios sobre, por exemplo, vou-vos dar 2 ou 3 exemplos, temos um grande espólio sobre parasitologia, feito pelo fundador da parasitologia em Portugal, uma disciplina científica, que é relevante não só do ponto de vista dos trabalhos científicos, mas também do trabalho de campo. Nós temos notas muito interessantes sobre as condições sociais dos anos 30 na Guiné, que estão nesse espólio. Temos também algo que é, penso eu, também do interesse do Museu desta natureza, que é espólios de farmácias antigas. Principalmente uma parte que nós próprios desconhecíamos sobre a produção de medicamentos próprios, de elixires de longa vida, cursos de hipnotismo, a utilização de cosmética muito eficaz nas rugas de senhoras feitas à base de rádio, que exatamente davam cabo das rugas e da cara. Portanto, e há muitos aspectos deste tipo de... Temos, por exemplo, alguns espólios de alguns cientistas que estiveram na origem do estudo da física nuclear em Portugal, portanto, que eram, ao mesmo tempo, especialistas em física nuclear, mas também, dada a conotação que a física nuclear tinha por causa das bombas atómicas e por causa da Guerra Fria, tem também um espólio sobre o controle e as discussões à volta da utilização da energia nuclear. Temos também aspectos no arquivo que dizem respeito, por exemplo, à tentativa de construir um reator nuclear em Portugal, em Ferrel, e a reação que houve, que impediu essa construção. Portanto, há um número muito significativo de matérias que podem justificar exposições separadas umas das outras. Queria também dizer-vos que a coleção Covid do Arquivo Efêmera
Foi a primeira a ser constituída em Portugal. Começou no dia em que houve as primeiras notícias sobre a pandemia. Significa que nós recolhemos um conjunto de material, mesmo da fase inicial. Quando outros museus, e ainda bem, começaram a fazer essa recolha, por exemplo, em Nova Iorque, há várias recolhas em Portugal, quer no Porto, quer aqui em Lisboa. Quando começaram a fazer essa recolha, já a pandemia era uma realidade muito significativa, já havia confinamento. O que significa que alguns materiais dos primeiros meses da pandemia existem apenas no Arquivo IFEMER. Como nós somos um arquivo que não é especializado propriamente no aspecto científico da doença, não somos virologistas nem epidemiologistas, nós demos atenção ao impacto que teve a pandemia na sociedade portuguesa. Isso significa que acompanhamos também os movimentos negacionistas que punham em causa a existência do próprio Covid ou da sua seriedade como doença, de movimentos contra o confinamento, porque na realidade eles são distintos uns dos outros. Os movimentos contra o confinamento refiro-me essencialmente à luta dos restaurantes, o movimento Pão e Água, por exemplo, que organizou várias manifestações defendendo regras muito mais flexíveis em relação aos restaurantes e aos bares, e depois também os movimentos anti-vacina. Ao mesmo tempo também que coligimos muito material sobre o aspecto institucional da Direção-Geral de Saúde, das obrigações e os cumprimentos das regras da Direção-Geral de Saúde, literatura séria e satírica sobre a Covid, os objetos ligados com a Covid, não só os objetos, chamemos assim, neutros, mas também objetos que, por exemplo, foram utilizados em campanhas eleitorais. Podem encontrar, por exemplo, na exposição, um gel distribuído na campanha eleitoral do PSD da Lourinhã. Este tipo de materiais, conjuntamente com materiais do Bloco de Esquerda, do Chega, do Partido Socialista, alguns estão expostos aqui na exposição. Qual o impacto na sociedade de uma pandemia? Nós já tínhamos alguns materiais da gripe pneumónica. Tínhamos alguns materiais de 1918. Eu próprio, aliás, o primeiro livro que fiz incluía uma parte sobre a gripe pneumónica, porque ela provocou, entre outras coisas, a primeira greve geral que houve em Portugal em 1918 e teve um enorme impacto social em muitos aspectos e aparece, independentemente das crenças e das ideias de cada um, aparece com um papel de relevo, por exemplo, nas aparições de Fátima, que são aparições muito associadas com a guerra de 1918 e com os desastres militares que o contingente português sofreu mesmo em vésperas do final da guerra. E como os contingentes na Primeira Guerra Mundial eram territoriais, podia acontecer, como aconteceu em vários países da Europa, que toda a população masculina de uma aldeia morria. Isso aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, em várias aldeias do Reino Unido. Portanto, o impacto na retaguarda foi grande e depois foi duplicado pela verdadeira devastação causada pela gripe pneumónica. Nós já tínhamos alguns materiais que nos permitiram fazer um trabalho de comparação sobre a gripe pneumónica, a gripe espanhola de 1918 e a epidemia da Covid. Na exposição, que depois faremos uma breve visita guiada, há essencialmente materiais portugueses, mas a coleção é da sua própria natureza internacional. Nós temos cartazes do Mali, cartazes do Sudão, fatos da Coreia, panfletos de vários países árabes, por exemplo, e alguns editados em Portugal em línguas como, por exemplo, nepalês, dirigidos aos trabalhadores das estufas. Bom, a exposição está à vossa disposição, depois podemos fazer uma pequena volta. Queria agora, então, agradecer por esta exposição
ter sido possível, em primeiro lugar, agradecer ao Museu, à sua diretora, ao Rogério, que não sei onde está, e ao Carlos, eu só sei o primeiro nome, mas que foi exemplar a ajudar-nos a arrumar, ao Fernando Coelho Oliveira, que teve um papel importante na concepção da exposição e na recolha de uma parte importante da informação na internet, o nosso curador das máscaras, que está ali a fazer de conta que ninguém o vê, o Luís Pinheiro de Almeida, que foi o grande responsável pela coleção de cerca de 400 máscaras portuguesas e estrangeiras que nós temos, e a Rita Maltês, que ajudou a organizar, escreveu as legendas, fez muito daquele trabalho que é necessário para fazer uma exposição. Queria aproveitar e dizer-vos que saiu ontem da tipografia, ainda não está nas livrarias, o livro que nós publicamos com o título mais comum possível, aliás, mais ou menos livrado, Diário dos Dias da Peste, ou o célebre diário do Daniel Defoe, depois em conjunto com o diário do Samuel Pepys, são as duas grandes fontes sobre a peste no século XVII, entre o século XVI e o século XVII, e o que nós fizemos durante o período da pandemia e do confinamento foi enviar todos os dias aos associados da Associação Cultural Efêmera, aqueles que não são associados são bem-vindos, nós somos completamente independentes de qualquer subsídio estatal ou qualquer dinheiro público, e isso significa que vivemos essencialmente do esforço dos nossos associados e do trabalho dos nossos voluntários. Todos os dias mandávamos uma imagem e um pequeno texto. E eu tenho uma particular estima por este livro, que tem várias pessoas que escreveram textos para ele, porque ele dá uma ideia da diversidade do arquivo efêmero. E, portanto, tenho o gosto de oferecer um exemplar e de vos convidar, quando terminarmos aqui a sessão, a visitarmos a exposição e a responder às perguntas e às questões que queiram colocar. Obviamente à Marta Lourenço, na pessoa da Judite Alves, e a toda a equipa do NAC, especialmente ao Rogério Abreu, que nos acompanhou desde o início e que foi o nosso interface com a instituição, e ao Carlos Delgado, que foi exímio em resolução dos problemas que nos iam aparecer. Quero também agradecer, obviamente, ao José Pacheco Pereira, que aderiu desde logo à ideia, no início de 2020, à Rita Maltês e ao Luís Pinheiro de Almeida, que comissariaram a exposição. E, obviamente, aos voluntários do efêmero, que sempre estão atentos 24 horas por dia para recolher material para a exposição, incluindo esta. Já se pode falar de um mundo pós-Covid, quem é que ganhou e quem é que perdeu? Bom, tenho aqui algumas impressões que vocês poderão ver em 5.000 posts que estão ali colocados a passarem num ecrã e que são um pouco uma reflexão em fresco, não muito profunda, sobre o que se está a passar. Ganharam as empresas de entrega de comida, perderam as companhias aéreas, ganharam as empresas de suplementos alimentares, perderam as plataformas de alojamento turístico. Ganharam as plataformas de e-learning, perderam restaurantes e bares e discotecas. Ganharam as plataformas de videoconferência, perderam as conferências e feiras. Ganharam as plataformas de trabalho cooperativo, perderam os promotores de concertos. Ganharam os média e produtores de entretenimento online, perderam os eventos físicos. Ganharam as plataformas de jogos, perderam os espaços de imobiliário para fins comerciais. Ganharam os retalhistas de equipamento de ginástica, perderam as transportadoras de passageiros. Ganharam as superfícies comerciais alimentares, perderam os ginásios. Ganharam os fornecedores de transportes rodoviários e marítimos de mercadorias, perdeu o imobiliário residencial. Ganharam os fabricantes de arcas e frigoríficos, perdeu o retalho não essencial, como o da moda. Ganharam as empresas de cibersegurança, perderam os eventos desportivos ao vivo. Ganharam as empresas farmacêuticas e de material hospitalar, perdeu o circuito profissional de oradores qualificados. Ganharam as funerárias, obviamente, perderam os salões de jogos eletrónicos. Ganharam os fornecedores de serviços de internet,
perderam os estudantes de automóveis. Ganharam os retalhistas de mobiliário, perderam os agentes de viagem. Ganharam as aplicações de encontros amorosos, perdeu a construção civil. Ganharam os média digitais, os fornecedores de energia convencional ou verde, as lojas de bebidas, mas também quem fabrica, vejam lá, um dos grandes vencedores da crise. Os acrílicos, as barreiras vieram para ficar. E a comunicação em ciência? Bom, ganhou ou perdeu a batalha do esclarecimento da opinião pública. Com mensagens contraditórias no início da pandemia, cedo a ciência e as autoridades que emitem conhecimento científico se viram confrontadas com um escrutínio público e permanente a que nunca tinha sido submetido. A correntes negacionistas e antivacinas. A exposição ACDC, procura espelhar toda essa realidade multifacetada de geometria variável de país para país. Neste mundo cada vez mais digital e conectado, ainda não foi encontrada vacina que combata a manipulação, as fake news ou a simples estupidez. Sem censuras, o espaço público da sociedade aberta precisa de mais e melhor informação. A exposição ACDC no Museu Nacional de História Natural e da Ciência é um modesto contributo para isso. Que não seja efêmero. Muito obrigado pela vossa presença. Eu queria que não se acomodassem depois à parte, não se distribuem muito fácil, vou fazer uma breve apresentação. Isto é uma pequena exposição da nossa coleção, aí 10 vezes isto. O que nós temos aqui é uma parte da coleção das máscaras. O Luís, depois, se quiser, pode mostrar aqui 2 ou 3 máscaras mais relevantes. Do Sr. Presidente da República, do Black Lives Matter, isso ele depois poderá apresentar melhor. Aqui temos alguns cartazes que fizeram parte do número especial do Expresso, em que cada uma das personalidades, como por exemplo o Daniel Sampaio, tem um cartaz e tira uma fotografia do cartaz. Nós temos alguns desses cartazes que são os originais, ou seja, nós aqui só temos material original. Aqueles cartazes são os originais e ao lado está a fotografia de uma das pessoas com o cartaz. Aqui temos alguns desenhos. Aqui o Fernando depois pode fazer uma apresentação mais completa, que é original. Portanto, foi feita de propósito para... E eu acho particularmente interessante porque aquela ideia da seringa de seguir o vírus é boa, dá um bom cartaz. Estas fotografias que estão aqui são máscaras, não é? Ali estão uma pequena parte da coleção de jornais com cartas, primeiras cartas associadas com o Covid. E aqui estas 3 fotografias fazem parte de uma coleção maior do Rui Serrano, que está aqui, retratando cenas do confinamento no Barreiro, neste caso. Este corresponde a uma experiência pedagógica muito interessante com os alunos da Escola António Arroio, os professores da Escola António Arroio, das cadeiras de serigrafia e gravura, fizeram os alunos, 18, que são muito novos, 16, 17 anos, fizeram os trabalhos a partir de objetos que existiam no arquivo. Um catálogo em progresso dos autocolantes, feito como se fazem os catálogos de selos, portanto, numerados, identificados, número de exemplares, e algumas coisas que foram feitas com fonte. O nosso maior sucesso editorial, que é o Amorzinho, que é uma antologia, que foi a Rita Maltese que fez, e uma antologia de uma correspondência amorosa entre uma costureira e um empregado escritor. Ou seja, um retrato da vida daquelas pessoas que nunca ficam na história.